Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje é a nossa aula Geografia, História e Ensino Religioso. E sou eu que vou dar aula para vocês. Para essa aula de hoje, turma, nós não vamos usar o livro, nem de História e nem de Geografia. Hoje nós vamos estudar o Paraná, tá? Um assunto que a gente vem estudando bastante, o nosso estado, né? Dentro das regiões, das 5 grandes regiões, dentro do nosso país e individual, assim como Londrina, né? O nosso município. Então, para essa aula, você vai prestar bastante atenção e a professora vai orientar a atividade que você vai fazer no final. Uma atividade muito fácil e simples. Combinado? Então, qual é o assunto que nós vamos tratar hoje? Mapa Territórios Étnico-Cultural, Comunidades Tradicional do Paraná, tá? Então, nós já vimos que no Paraná habitavam aqui os indígenas, várias etnias indígenas, não é mesmo? E que depois chegaram os portugueses, né? A gente também teve a presença dos afrodescendentes, dos imigrantes europeus, asiáticos, não é mesmo? A gente estudou tudo isso. Da migração interna, né? Do Nordeste, Norte do Brasil para o Paraná em busca de trabalho, não é isso? No período do plantio do café, principalmente na região norte paranaense, aqui onde nós moramos, não é mesmo? Mas quem são esses outros grupos tradicionais? Vamos ler? São os grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social. Então, pessoal, olha lá, são grupos que são diferentes, né, do que a gente vive aqui nos centros urbanos ou na zona rural. Então, eles são distintos, tá? E eles têm uma forma de organização social, a sua sociedade, ela é diferente da nossa, tá? Ela tem alguns aspectos muito próprios de cada comunidade, tá bom? Que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Então, olha lá, vamos dar um exemplo aqui para ficar fácil para vocês compreenderem? Uma etnia indígena, por exemplo, Caigangue, muito presente aqui na nossa região, né? O Caigangue é um grupo, é uma sociedade distinta da nossa, não é verdade? Eles ocupam um território, não é mesmo? Desse território, eles usam, né, os seus recursos naturais, não é verdade? Para alimentação, para produção de alimentos, né? Para produção de cestarias que eles vendem, né? Um recurso econômico, não é verdade? E eles têm as suas músicas, a sua religião, né? O seu lazer, não é verdade? As suas moradias, bem diferentes das nossas, não é assim? E como isso acontece? Como é passado esse conhecimento? É passado de geração em geração, dos mais velhos para os mais novos, tá bem? Então vamos conhecer outros grupos tradicionais? Olha lá, os ilhéus, os faxinais, as arindígenas, que eu já falei com vocês, já acabei de citar o exemplo, né? Os cipozeiras e as comunidades quilombolas. Bom, as comunidades quilombolas, como a gente já conversou, né, nas aulas anteriores, são os descendentes de africanos que foram escravizados e trazidos para o Brasil. Depois que a escravidão acabou, esses africanos, né, esses descendentes, eles ocuparam territórios e formaram as suas comunidades, tá? Também no nosso estado. E a professora traz aqui para vocês, olha, um desenho, uma ilustração de crianças com diferentes aspectos, não é verdade? Então, que retrata a nossa diversidade étnica e cultural. Olha só como o nosso estado é rico, né? Que maravilha quando a gente tem diversidade, né? Quando
o lugar, né, o estado, o país apresenta essa diversidade tão rica para a gente, né, e para a nossa cultura. Então vamos seguir. E agora eu trago para vocês aqui um mapa, porque como vocês já sabem, toda aula nossa professora trabalha mapas. Nós trabalhamos história com geografia e ensino religioso. A gente não fala isso toda aula? Então tá bem. Então qual é o título desse mapa? Vamos ver juntos lá? Áreas estratégicas para a conservação da biodiversidade. Biodiversidade significa natureza, né? Os elementos naturais, tá bom? E povos tradicionais que eu acabei de falar, não é verdade? Quem são os povos tradicionais, né? As comunidades tradicionais do Paraná. Então, olha lá, dentro desse mapa, no canto direito superior, está o nosso brasão, não é verdade? Símbolo oficial do nosso estado. Está o mapa do Brasil ali, vocês conseguem perceber o estado do Paraná em pretinho nele, na região sul, não é mesmo? Ali tem as cores e as linhas, né? Onde a gente consegue fazer a leitura desse mapa, né? A cor verde, que significa áreas de conservação, a amarela, né? Para restauração, o azul, que é a hidrografia, os rios, lagos, não é verdade? As divisórias, olha lá, divisão internacional, né, dos municípios e estaduais, né? A gente percebe que o nosso estado é vizinho, né, de 3 estados brasileiros, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Santa Catarina. E também é vizinho de 2 países, Paraguai e Argentina, não é verdade? E é banhado pelo Oceano Atlântico. Pois bem, tá, o mapa está dividido pelos municípios, né? Está pequeno, mas a gente consegue perceber essa divisão aí. Vocês conseguiram achar o município de Londrina? Olha, quem achou está de parabéns. Está lá no norte do estado, né? Então, olha lá. Eu vou trazer maior essa legendinha dos povos tradicionais, que é o que a gente está destacando nessa aula, não é mesmo? Então, olha lá a legenda. Estrela vermelha são os ilhéus. Vocês já acharam ele no mapa? Essa comunidade? E isso, olha lá, ela está na região oeste paranaense. Olha lá, divisa com Mato Grosso do Sul. Percebe as estrelinhas ali? Ok. E os faxinais? Olha lá, fácil, né? Os faxinais são essa estrelinha azul, né? Bem marcada ali, mais ao sul do estado, né? Mais aqui, próximo aqui, a gente pode ver aqui nessa região aqui. Estão mais concentrados, mais próximos uns dos outros, né? Cipozeiras, olha lá, são os triângulos. Onde eles se encontram? Isso, mais a leste, né? Perto do litoral do Oceano Atlântico. E as comunidades quilombolas são os vermelhinhos, né? A comunidade quilombola a gente percebe em várias regiões do estado, né? A gente consegue perceber a presença dessas comunidades tradicionais. E as áreas indígenas, tá bom? É o retângulo laranja, tá bom? Combinado? Vamos seguir então. Então agora eu vou mostrar para vocês os símbolos oficiais do Paraná. Olha lá. Então, os símbolos oficiais, nós também temos os símbolos não oficiais e vocês vão lembrar rapidinho, porque a gente até trabalhou uma lenda esse ano do Paraná. Então, o oficial é o nosso brasão. Olha lá o brasão paranaense, né? Nós temos aqui um detalhe importante de uma pessoa, né? Arando ou plantando, trabalhando aí na agricultura, né? Uma atividade econômica sempre presente no nosso estado, né? Desde o início lá com café, né? Até hoje, um estado muito importante, né? Em termos de produção agrícola, tá bom? Qual é o outro? A nossa bandeira, né? Uma bandeira linda, né? A nossa bandeira é muito linda do nosso estado. E quais são os símbolos, os ícones que estão presentes dentro da nossa bandeira, que são importantes para o povo paranaense e que falam, né, sobre a nossa história? Olha, a nossa história está representada na bandeira do Paraná, que é a erva mate, né? Importantíssimo recurso natural que estava presente no nosso estado, que foi muito importante economicamente numa determinada época
para o estado e para o Brasil, tá? E o Cruzeiro do Sul, né, que é representado por essas estrelas, tá? A professora marcou a primeira estrela, mas são por todas elas, tá bem? Dentro desse círculo azul, né? E o Pinheiro do Paraná, né, a floresta, né, do Pinheiro do Paraná, da Araucária, ela é presente no Paraná, é muito importante essa floresta para o equilíbrio, né, da biodiversidade, né? Então, é bem interessante. Se vocês puderem, pesquisem, é muito importante, tá? Nós temos algumas árvores espalhadas por Londrina, mas é uma floresta importantíssima, que foi importantíssima. Hoje quase toda desmatada, tá bem, pessoal? Infelizmente, né? E os símbolos do Paraná não oficiais. Olha lá. Quem lembrou? A gralha azul, né? A gralha azul, um pássaro, um animal importantíssimo para o Paraná, porque é ela que faz, olha lá. Olha o fruto da araucária, a pinha. É ela que faz a reprodução desse fruto, da pinha, da araucária, turma. Lembra da lenda, né, da araucária? Nós temos a presença da gralha azul, muito importante, tá? Porque ela come o fruto, né? E aí quando ela digere, né? E através das suas fezes ela deposita sementes. E essas sementes, né, elas se tornam árvores depois, elas germinam, se tornam árvores e ela reflorestava o nosso estado. É muito importante essa ave, olha lá, né, como tudo está interligado, tá bom? O que mais, pessoal, que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver dentro disso, né, dentro do estado paranaense, né, e dessa diversidade do nosso povo, né, nós vamos falar sobre as representações religiosas em diferentes expressões artísticas. Olha lá como os aspectos religiosos, né, a diversidade religiosa está presente, né, dentro da história, dentro da cultura, porque a cultura, né, faz parte da história, está presente hoje em nossas vidas através dos filmes, do lazer, dos livros, das músicas, né? E a religião também, pessoal, porque a religião faz parte das pessoas, né? Faz parte da sua história, da sua comunidade, não é mesmo? Então, e isso também a gente percebe, nós podemos perceber através da produção artística, né? A religião presente dentro das produções artísticas, não é mesmo? Então, olha lá, identidade de diferentes culturas e tradições religiosas. Então, eu trago para vocês aqui algumas arquiteturas. Olha lá, um templo budista, né? Quem trouxe isso, né? Foram os imigrantes asiáticos, quando vieram para o Brasil, trouxeram a sua religião consigo, assim como a sua música, as suas receitas, a sua forma de se vestir, né? A sua língua e também a sua religião. E assim eles construíram templos muito parecidos com os que tem lá no Japão, né? Por exemplo, esse aqui é um templo budista japonês. Tem aqui no nosso município, em Londrina. Mais um. Olha lá, uma mesquita do rei Faisal. Também, olha lá, quando os árabes, né, nós temos muita presença de povos árabes aqui, né, no nosso município, no Paraná, né, então eles trouxeram, como eu falei dos japoneses, eles trouxeram consigo também a música, os enfeites, né, os adornos, os tapetes, né, a comida, a gente percebe a comida que tem vários restaurantes árabes em Londrina, né? E nós temos também aqui o templo religioso deles. Então a gente percebe como a arquitetura é diferente. Olha lá a expressão artística dentro da arquitetura, dentro das construções, não é mesmo? E ali um quadro, né? O candomblé. Esse quadro, pessoal, o nome dele é candomblé, dentro da arte naif, tá?
Muito presente isso também nas comunidades quilombolas, né? Na cultura dos afrodescendentes, tá? Não são de todos, tá bem? Algumas etnias, né? A gente encontra esses aspectos aqui, essa religião. Mais uma outra. Olha lá, dentro da cultura indígena, olha lá a representação de Tupã, né? Eles acreditavam nesse Deus e fizeram, inclusive, olha lá, tem a produção dessa ilustração, né? Olha lá, uma representação artística, né? Sobre a religiosidade, né? Indígena. A catedral, olha lá, mais uma construção, né? Mais um projeto arquitetônico dentro de uma expressão artística, né? Uma religião cristã, né? Católica, também trazida pelos europeus, não é verdade? Então, percebe aqui a diversidade? A professora só trouxe alguns, mas nós temos muitos, né? Dentro da sua família mesmo, dentro da sua comunidade, um vizinho ou um amigo, né? Você pode perguntar e você vai ver a diversidade dentro dos aspectos religiosos dessas pessoas, né? E dentro, às vezes, dentro dessas construções tem muita representação artística, né? Tem esculturas, não é verdade? Tem pinturas nas paredes, né? Então, como a história, né, e a arte está ligada aos aspectos religiosos, né, das comunidades, das etnias, dos povos, né? Então, olha lá como é rica e como é diversa a cultura paranaense. E as festas e manifestações artísticas? Como isso aconteceu aqui no Paraná, né? Olha lá, tem muito, pessoal. A professora colocou alguns exemplos aqui, ó. Folia de Reis acontece no norte e noroeste do nosso estado. Festa do Divino e da Nossa Senhora do Rócio. Olha lá. Também, vocês já tinham visto essa manifestação artística? E essa aqui, ó, Cavalhadas em Guarapuava. Isso aqui tem a ver com a Idade Média. É bem interessante também, assim como essas. Todas são muito ricas. Olha lá, uma diferente da outra. Haru Matsuri, Festival da Primavera. Tá bem presente em Curitiba e na nossa cidade também essa festa. Bem interessante. Vocês já tiveram oportunidade de ir? Quem já ouviu aqui, eu falo porque a gente tem essa festa aqui na nossa cidade, né? E tem essa apresentação de tambores, sempre acontece, não é mesmo? Olha lá, o fandango em Paranaguá, né? Eu nunca tive oportunidade de ver, mas gostaria muito. E Congada, na Lapa. Esse aqui a professora já trouxe para vocês, né? Num vídeo anterior, né? Que vem lá do Congo, né? É trazido por essas pessoas, né? Pelos imigrantes, né? Africanos. E eles trouxeram consigo, né? E não se perdeu isso com o tempo. Que bom, né, turma? E eles conseguiram manter essa tradição cultural, essa festa, essa manifestação artística. Então, olha lá, alguns exemplos. Tem mais, a professora só citou alguns. E vejam aí o que você já conhece sobre isso, né? E o que você fica curioso, que você tem mais vontade. Eu fiquei muito, por exemplo, eu quero saber mais sobre o fandango, né? Ou sobre a festa do divino, ou sobre o Haru aqui, Matsuri de Londrina, eu nunca fui. Quando será que acontece? Procura na internet, né? Procura saber. É bem interessante, né? O nosso estado é muito rico. Olha lá. E agora, o Paraná é o quinto estado com maior população do país, turma. É o nosso estado, olha lá, tem muita gente, né? Muitas pessoas que habitam aqui. Então a professora tirou esse dado, olha ali o site, tá? De informação, é o site do governo, tá bem? E olha lá, segundo o IBGE, o estado tem 11.516.840 habitantes. Olha quanta gente, né? E a gente está aqui dentro desse número. Eu, vocês, né? A sua família, tudo compõe esse número aqui. Agência de Notícias do Paraná.
tá, pessoal? Esse dado a professora tirou desse local aqui. Se alguém quiser ir pesquisar, verificar, pode acessar o site, tá bom? Então, olha lá, o nosso estado, além de ser o quinto mais populoso, né, do país, ele também tem uma economia muito importante para o nosso país. O nosso estado é muito importante, olha lá, através das suas indústrias, do comércio, né, do porto, né, nós temos o Porto de Paranaguá, importantíssimo, né, das universidades, aqui é um polo universitário. O que é um polo universitário? Quando o município, né, tem muitas universidades. No município de Londrina tem várias universidades, vêm pessoas do Brasil inteiro. E não só Londrina, Curitiba, Cascavel, né, Ponta Grossa. Então nós temos um estado com muitas universidades, muitas escolas técnicas, tá bem? Olha lá, recursos naturais, tá? E turismo também. Nosso estado é rico, né, em relação ao turismo. Olha lá, a professora colocou duas fotos, né? A Vila Velha, não sei quem já pôde ir, eu nunca pude em Vila Velha, tenho muita vontade de conhecer. E ali, ó, Foz do Iguaçu, né? Então vem pessoas do mundo inteiro visitar Foz, não é verdade? Então é um estado muito bonito, né? O Paraná é um estado que a gente deve amar mesmo, porque ele é muito bonito, muito rico, muito diverso, né? E agora, pessoal, você vai fazer uma atividade muito simples no seu caderno. Como a gente não vai usar o livro, não dá para fazer no livro, não é mesmo? Então você vai abrir o seu caderno do kit e vai colocar lá assim, ó, História, Geografia e Ensino Religioso. Mas atenção, numa página nova, para não confundir com as outras atividades, tá bom? Vai colocar a data de hoje, tá? 3 de novembro, que é a data da nossa aula. E aí, o que você vai escrever? Você vai escrever o que a professora colocou lá. Faça um desenho sobre o que você aprendeu durante a videoaula de hoje. Escreveu isso? Então, o que você vai fazer? Um desenho sobre a aula de hoje. Pode ser um desenho sobre as manifestações religiosas, pode ser um desenho sobre as festas, alguma festa específica, pode ser sobre o brasão, né, o símbolo oficial, ou a bandeira, ou o símbolo não oficial, a gralha azul, né, e o fruto da araucária. Pode ser também tudo isso junto? Pode ser o mapa, né, das comunidades tradicionais? Pode, turma. Eu quero isso muito caprichado, pintadinho, bem bonito. Eu quero que você escreva o que você fez. Por exemplo, desenhei uma comunidade quilombola dentro do nosso estado. Então escreve comunidade quilombola, só para a professora saber, tá bom? Ou eu desenhei a festa do Haru Matsuri. Então escreve lá, tá bem? Olha, é essa atividade, fácil ou difícil? Muito fácil, né? E você que terminou a aula comigo, tá de parabéns. Você já concluiu a aula de hoje, você vai colocar o nome na sua atividade, fotografar e postar no grupo ou para mim. Combinado? Um abraço para todo mundo, tô com muita saudade de vocês. E até mais lá no grupo.